Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores Alexandre Duarte e Silvana Garofalo. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que estão aparecendo aí na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar mais algumas aulas. Professor Alexandre, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Tudo ótimo. Ótimo. Diga para nós, professor, quais foram os conteúdos abordados nas suas aulas hoje? Então, terceiro ano do ensino médio, nós estamos vendo geometria métrica e de posição, ou seja, figuras tridimensionais. E o tema é pirâmides. Ótimo, obrigada. Tudo bem, professora Silvana? Tudo bem. E diga para nós, no ensino fundamental, quais foram os conteúdos abordados hoje? No quarto ano e no quinto ano, todos os 2 anos, nós trabalhamos com situações, problemas 1, porque exatamente nós trabalhamos com as dificuldades de cada ano de escolaridade. Ótimo, muito obrigada. Agora que já relembramos as aulas, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá ao telão. A primeira pergunta é do quinto ano. Explica novamente como posso efetuar 87 dividido por 6, professor. Muito obrigada pela pergunta. 87 dividido por 6. É conta simples, só que a gente vai começar a trabalhar com números decimais, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu tenho 8 dividido por 6, eu vou fazer a pergunta: quantos 6 cabe dentro de 8? 1. 1 vezes 6, 6. 8 menos 6, 2. Aí a gente desce o 7. 27 dividido por 6, quanto que dá? Vai ser 4. 4 vezes 6, 24. Sobra 3, né? Bom, tem um resto e não tenho mais número aqui. Você tem que lembrar sempre que depois, quando termina a parte inteira, tem os números decimais. Então, você coloca a vírgula para abrir a casa decimal. Então, você coloca a vírgula no número e coloca a vírgula aqui também. Porque quando você coloca a vírgula no quociente, você abre as casas decimais. E abriu as casas decimais, você tem tantos zeros necessários para terminar a sua conta. Então, se eu abro o zero do décimo, eu posso descer ele e dividir. 30 dividido por 6. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, zerou. Então, a conta acabou porque o resto foi 0. Então, eu tenho 14 inteiro e 5 décimos. E no caso da atividade que eu passei hoje, né, no quinto ano, a conta seria 14 folhas e meia para cada grupo. Ou seja, o 5 aí é divisão exatamente ao meio, né, da folha. Tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Ótimo. Agora chegou uma pergunta do segundo ano, do terceiro ano, digo. É da Bárbara Ribeiro Mendes, professor, da escola Anita Brina Brandão, de Belo Horizonte. Poderia explicar novamente a fórmula de Euler? Ok. Um abraço para a Bárbara, para a escola Anita Brandão. Bárbara, eu vou te falar 3 coisas, né? Bom, primeira coisa, o nome. Pelo mesmo motivo que você chama o pai da psicanálise de Freud, você vai pronunciar Euler, né, o nome alemão. Segunda coisa, antes de aplicar a fórmula, tome cuidado em qual situação você pode aplicar a fórmula do Euler. Então, imagina que você tem aqui, por exemplo, um sólido assim, ó, tá? Mas só que aí nós vamos retirar a tampa aqui desse sólido, vai ficar aberto aqui, ok? Então, o que vai acontecer? Ele não vai ter uma face. A fórmula do Euler a gente só vai aplicar para sólidos convexos. O que são sólidos convexos? Imagina que aqui é sólido mesmo, mas não tem essa face aqui de cima. Essa face aqui de cima, ela foi retirada. Quando o sólido é convexo,
toda vez que você pega um ponto no sólido e outro ponto no sólido e liga, não só os dois pontos, como também todo o segmento de reta que liga os pontos está dentro do sólido. Você viu, Bárbara, que aqui não funcionou? Não funcionou porque aqui não tem a parte de cima, ok? Então, não dá para aplicar aqui a fórmula do Euler. Assim como se você tiver um sólido cavado, né? Se você fizer um buraco aqui, ainda que as faces sejam polígonos, não dá para aplicar a fórmula. Bom, terceira coisa, qual é a fórmula? Então, vamos ver um caso no qual ela possa ser aplicada. Vértices menos arestas mais faces igual a 2. Por que isso facilita? Por que a pergunta da Bárbara é muito legal? Porque às vezes você tem uma questão fechada, como aconteceu no PET, somente fazendo essa conta você já elimina as alternativas. Vamos pegar, por exemplo, como o nosso tema é pirâmide, uma pirâmide de base pentagonal, ok? Então, peguei o vértice aqui, liguei em todo mundo. Vamos contar quantos vértices, arestas e faces tem essa pirâmide? Então, vamos lá. Vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 da base e mais um aqui. Então, ó, nós temos 6 menos. Quantas arestas nós temos? Nós temos 5 na base aqui do pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. E mais 5 ligando cada vértice no vértice lá de cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas arestas nós temos? 10. E quantas faces nós temos? Contando inclusive a base. Ó. Então, nós temos uma aqui ó, na base e mais 5 triângulos aqui em volta. 5 mais 1, 6. Então, se você fizer essa conta, ó, 6 mais 6, 12. 12 menos 10 dá 2. Então, legal, Bárbara? Vai funcionar também para prismas. Obrigado pela pergunta. Ainda para você, professor, uma pergunta do terceiro ano. Todas as faces laterais de uma pirâmide são triângulos, então eles têm a mesma área? Não necessariamente. Obrigado pela pergunta. Por que não necessariamente? Se você pegar uma pirâmide regular, então para a variada que eu fiz agora, vamos pegar, por exemplo, um hexágono regular aqui. Ok? O que é um hexágono regular, gente? Todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos internos têm a mesma medida. A professora Silvana já falou disso aqui, né? Ok? Então, vamos ligar lá, ó, no vértice da pirâmide. Lembra também, gente, que quando a pirâmide for regular, o que vai acontecer? Na hora que você projeta o vértice lá na base, vai cair exatamente no centro do polígono. No exemplo aqui, no centro do hexágono, ok? Neste caso, todos os triângulos das faces são triângulos congruentes, ou seja, entre aspas, eles são iguais, porque olha só, como o polígono aqui é regular, né, a base de cada um desses triângulos aqui é a mesma. E como aqui está bem no centro, dá para provar que esses lados aqui também são todos iguais. Mas por que eu disse que a resposta da pergunta é não? Porque você pode ter uma pirâmide sim, ó. Aqui pode ser um polígono qualquer, não precisa ser um polígono regular. E mesmo que ele seja regular, se a pirâmide for oblíqua, deu para ver aí, gente, que agora os triângulos não são mais iguais entre si, então eles não terão necessariamente a mesma área. Obrigado pela pergunta. Ótimo. Vamos agora ao telão. Vamos ver a próxima pergunta. O que é dúzia? É uma pergunta do 4º ano, professora. Sim, dúzia é exatamente um conjunto, né, que vem de 12. Então, dúzia é um conjunto de 12 elementos. Seja seres, né, pode ser ser vivo ou objeto de um modo geral. Quando eu falo ser vivo, digamos que temos um cachorro, uma cadela que teve 12 filhotinhos. Então, a gente pode falar que ela teve uma dúzia de cachorrinhos, entendeu? Então, dúzia é exatamente um conjunto com 12 elementos dentro, tá bom? Ainda para você, professora, uma pergunta do 5º ano. Dê uma dica como posso identificar a hora que devo usar a operação da multiplicação. A multiplicação, ela veio exatamente pela repetição de parcelas, né? Então, toda vez que você tiver no problema, por exemplo, eu tenho
digamos que seja buquê. Que eu tenho os elementos, os mesmos elementos repetidos, eu estou usando a multiplicação. Em vez de fazer 3 com mais 3, que vai ser 6, óbvio, né? Porém, eu estou repetindo. É 3 com mais 3. Eu tenho repetição de parcela. Então, é uma multiplicação. Então, é 2 vezes 3, que é 6. Então, a dica é, toda vez que você lê um problema ou lê no seu dia a dia, situações que te remete, repetição de parcela, quando você tiver, por exemplo, igualzinho foi o exemplo das patas da vaquinha. Se você quer saber quantas patas tem 6 vaquinhas, né, juntas, você vai fazer como? Você vai ter 4, com mais 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 4, até inteirar 6 vacas. Como você tem a repetição, né? Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, teve repetição de parcelas. Então, quantas patas são ao todo? Eu estou repetindo parcela. Então, a dica é, multiplica. Então, vai ser 6 vezes 4, que será 24. Isso que é multiplicação. Então, a dica é, se repetiu parcela, a gente usa multiplicação, tá bom? Obrigada. Isso mesmo, professora. Vamos ao telão, então. Vamos ver a próxima pergunta? Uma pergunta de terceiro ano. Cortando-se uma pirâmide reta de base quadrada, como é possível formar um pentágono? Ok. Gente, o que eu sempre falo aqui para vocês? Falo assim, né? Sugiro. Geometria, pode ser geometria plana, espacial, geometria analítica ou trigonometria. Faça um desenho, tá? Então, não pode ter medo de desenhar. Ah, Alex, mas eu desenhei errado. Não, não tem problema. Depois você corrige, desenha certo. E a pessoa disse, né, que fez a dúvida, uma pirâmide de base quadrada. Então, está aqui uma pirâmide de base quadrada. Um quadrado na base, vamos ligar todo mundo lá no vértice da pirâmide. Aí ele quer cortar essa pirâmide de modo a fazer um pentágono. Então, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, marcar um ponto aqui, vamos tentar, ó, e um ponto aqui. Aí, na hora que você cortar, já vai dar essa face aqui. Estão vendo aí, gente? Ó. Aí, você marca um ponto aqui, e um ponto aqui, e um ponto aqui. Então, por esses 5 pontos, vamos nomear, né? A, B, C, D, E. Então, imagine aí um plano passando por esses 5 pontos. Na hora que você cortar esta pirâmide de base quadrada por um plano passando pelos pontos A, B, C, D, E, no meu desenho aqui, você vai formar exatamente um pentágono. Obrigado pela pergunta. Muito obrigada. Quando se fala em desenho, facilita, né, Alex? Facilita. Eu gente, falo que o pessoal da matemática não pode ter medo de desenho, mesmo que o desenho saia feio, porque a gente não está olhando desenho bonito, a gente está olhando a construção do pensamento, né? Então, quando você desenha, ajuda a construir o pensamento. Exatamente, muito importante. Com certeza. Então, vamos lá. É uma pergunta do 5º ano agora, professora. Quando eu vou usar a combinatória? A combinatória, né, ela é usada no dia a dia, por mais que você ache que não é usado, ela está aí presente para a gente usar. Um exemplo que estava aí no PET, né, que você vai fazer, que é combinação, é uma escolha de roupa. Se você tem 3 calçados, 5 calças, 15 blusas, quantas combinações você pode fazer? Então, a combinação, ela é exatamente isso. É o que você, quantas possibilidades de combinar que você vai ter para a roupa. E não é só roupa. Você pode ter, igualzinho eu pus na aula de hoje, que é a confecção de colar. A partir do momento que você diagnóstica, que você fixa, né, uma sequência de contas, né, de miçanga, você constrói um colar muito legal. Então, você vê essas combinações de um modo geral, né? Então, a combinação é isso, é você combinar o que você tem no dia a dia. Para o 4º ano, para o 5º ano, né? A gente está começando a falar de combinação, então a gente vai pegar as coisas mais simples possível, tá bom? Muito obrigada. E agora, uma pergunta do 4º ano. O que é a dezena? A dezena é igualzinho o conjunto
de dúzias, né? Dúzia vem de 12, dezena vem de 10. Então, porque teve um problema, né, no PET, que você vai usar isso no PET, colocando em prática, que dúzias, meia dúzia de dezena. Então, você vai colocar em prática para pensar sobre isso. Eu não vou responder agora, não. Você vai pensar um pouquinho. É isso aí. Vamos lá. Uma pergunta de terceiro ano. Por que na fórmula do volume da pirâmide aparece o denominador 3? Ok, essa não preciso nem desenhar. Eu também sempre costumo dizer, né, professora, não decore as fórmulas. Igual a professora acabou de falar, faça mapas mentais para você entender as fórmulas. Porque matemática é muita informação, né? Então, pensa assim, por que aparece o 3? Porque dentro de um prisma de mesma base, mesma altura da pirâmide, cabe 3 vezes o volume da pirâmide. Vocês lembram que na aula eu fiz até um desenho com uma pirâmide invertida, enchi essa pirâmide de líquido, né, no desenho, claro, e a gente imaginou que a gente estava jogando esse líquido dentro do prisma. Aí eu falei com vocês, quantas vezes eu preciso encher essa pirâmide para encher completamente o prisma? Exatamente 3 vezes. Então você vai guardar aqui, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Por isso que aparece dividido por 3, ok? Ok. E agora, uma pergunta do quarto ano. Qual o significado de quádruplo? Quádruplo é multiplicar 4 vezes, né? Então, eu tenho 4 vezes maior uma unidade. Isso que é quádruplo. Quádruplo vem de 4. Então, eu vou multiplicar por 4, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos aqui ao telão. O que é meia dúzia de dezenas de figurinhas? Uma pergunta do quarto ano. Eu vou ter que fazer, né? Ajudar lá na construção do nosso PET, né? Então, meia dúzia. Vamos analisar. Dúzia vem de 12. Então, 12. Meia, vou pegar 12 e dividir por 2. 6. Então, meia dúzia da dezena, né? Dezena é o quê? Dezena é 10, não é? Então, é 6 vezes 10. 6 vezes 10, 60. Isso que é meia dúzia de 10, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Uma pergunta do terceiro ano. Como devo fazer para calcular a área lateral de uma pirâmide regular? Ok. Bom, como a pirâmide é regular, vai facilitar a sua vida. Por quê? O que é uma pirâmide regular? A gente viu que uma pirâmide regular, ela tem um polígono regular, vamos passar aqui, na base. Então, digamos que seja, novamente, por exemplo, o pentágono regular, ok? Então, a base vai ser aqui, ó, um pentágono com 5 lados iguais e os 5 ângulos internos também iguais. Gente, aqui está em perspectiva, tá? Por isso que pode não estar aparecendo. Pirâmide, né? Vamos ligar lá em cima, ok? Bom, mas se é regular, significa que, se é pirâmide, primeiramente, significa que todas as faces laterais são triângulos, né? E como é regular, esses triângulos são iguais. Então, qual que vai ser a área lateral? Vai ser 5 vezes a área de um triângulo. Então, basta você achar a área de um triângulo e multiplicar por 5. Alex, se fosse uma base heptagonal, multiplicaria por 7, ok? Bom, e como que você acha a área de um triângulo? Imagina este triângulo aqui agora, ó, fora dessa figura. Gente, a área do triângulo não é base vezes altura? Aqui, ó. Então, eu vou fazer essa altura aqui, ó. Essa altura que está aqui, na hora que a gente transpôs para lá, ficou esse desenho aqui, ó, bidimensional. Então, aqui, ó, base B. Então, o que é essa área do triângulo aqui? Ó? Vai ser base B vezes altura H, tudo isso dividido por 2. Então, ficou assim, você vai calcular isso, multiplicar por 5. E última dúvida, como que você vai achar a altura do triângulo, se ela não for dada? Bom, ainda você olhando aqui no desenho, ó, geralmente é dada a altura da pirâmide, né? Que para não confundir com a outra, eu vou chamar de H maiúsculo.
né, que é essa altura total aqui. Então, se você olha agora, este triângulo aqui que está aqui dentro, ó, tá? Deixa eu colorir ele bem de vermelho aqui, para você enxergar, né, o que acontece? Usando este triângulo retângulo, né, como você já tem informação do lado aqui e você já tem informação da altura total aqui, você consegue achar a altura do triângulo para finalmente substituir aqui. Gente, é trabalhoso, tá? Mas não é difícil. Como foi dito na pergunta, como é regular, é só multiplicar por 5. Obrigado. Obrigada, professor Alexandre. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Lucas Calazans e do professor Alexandre Duarte, que continua aqui com a gente. Agradeço a presença da professora Silvana. Obrigada. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí.